partir de agora, Minha Cidade, com Euclides Sena. Minha cidade é tão linda, e aqui é bom de viver, e aqui é bom de viver. Euclides Sena, quadro Minha Cidade ao vivo, aqui no estúdio da Rádio Porto Brasil FM. Euclides Sena é secretário do Meio Ambiente e vereador de Porto Seguro, ex-vereador de Porto Seguro. Euclides tem feito várias observações no quadro Minha Cidade, durante esse quadro aqui tão importante, tem repercutido e muito. Euclides, um tema muito comentado foram que pessoas que vivem em situação de rua, mas antes disso, deixa eu dar uma boa tarde aqui para ele. Euclides, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô, Vitor, boa tarde, uma satisfação estar aqui com você pessoalmente. Euclides, você tem destacado alguns temas, principalmente sobre pessoas em situação de rua. A gente sabe que é um fato muito recorrente no Brasil e principalmente aqui em nossa cidade. E é claro que se levanta vários questionamentos. Qual o seu ponto de vista? O que poderia ser melhorado? Vitor, isso é uma situação que a gente fica assusta e fica até indignado, porque a gente Se você puder aproximar um pouquinho mais do microfone. percebemos que as pessoas não estão indignadas com isso, né? Não sei, as pessoas estão vendo isso todo dia na rua, a gente passa nas praças aqui, estão tomadas de pessoas dormindo, né? Até no Banco do Brasil, no Banco Itaú, o Bradesco, estão sempre lá dentro. Então, eu acho que, primeiramente, precisa de assistência social, e precisa cuidar de saúde também dessas pessoas. Quando a gente fala dessas pessoas, dá a impressão que a gente tem que ser retirado da rua de qualquer forma. Não é para retirar assim dessa forma. Sim. Primeiro tem que saber de onde vem, de onde Claro. vieram, qual é a origem dessas pessoas, qual a situação que estão passando, se eles são dependentes químicos, se eles têm algum problema mental, tem alguns com problema mental também. Depois de fez essa triagem, que deve ser feita com médico, paramédico de assistência social, a gente vai pedir para sair, tem que tirar, tem que levar para algum lugar. Às vezes a família está esperando essas pessoas de volta. Porque a gente não pode conviver com essas pessoas na rua e achar que isso é normal. Né? Isso que me assusta, me apavora, porque eu não vejo muitas pessoas reclamando disso. Todo mundo lamenta, mas ficam caladas. Isso é verdade. Passa com o carro, observa e segue a vida. Entra no banco, tem sempre lá um senhor, uma senhora, às vezes até criança pedindo dinheiro e você passa e pronto. E não é assim. A gente está falando de seres humanos que estão ali na porta de um banco ou na calçada, né, principalmente. Ô Euclides, como você vê a situação dos flanelinhas também em Porto Seguro? Pois é, além dos moradores, né? Isso, são duas situações diferentes, bem perguntado. E ao mesmo tempo eu gostaria de lhe perguntar quais os caminhos corretos para que pudesse resolver essa situação, né, dessas pessoas. A gente sabe que tem crescido bastante. Você retira 5, daqui a pouco chega a 10. Você tira 10, daqui a pouco chega a 20 moradores de rua. A gente sabe que são vários fatores. Fatores casa, a gente sabe que fatores relacionamento, fatores drogas, vários fatores. Eu acredito também, ao mesmo tempo, que quando a gente passa vendo essa realidade, principalmente ali no centro da cidade, a gente observa que há uma história por trás de todas aquelas pessoas. Né? Existe uma história. E às vezes até um talento também de todas essas pessoas. Mas por uma questão ou outra acabaram indo para a rua. Tem um rapaz que eu sempre vejo, ele está até com o cabelo enorme, a barba enorme, e ele está bem magro. Ele caminha. Isso, ele caminha muito aqui na pista, e de vez em quando eu vejo ele aqui no Bem mirante. solitário, né? Bem solitário. Você percebe que é uma pessoa que anda vagando para lá e para cá. Agora se coloque como uma mãe, um pai, um familiar, vendo, né, essas pessoas caminhando pelas ruas. Então, eu acredito muito que um dia vai se ter uma solução para tudo isso, Euclides. Vitor, você que é o jornalista que tem mais sensibilidade para perceber. Quando você falou sobre isso, começou a falar, eu lembrei dessa pessoa e você está se referindo a ela, eu não sabia. E eu tenho uma reportagem de um policial rodoviário federal, muito interessante, que ele fez um livro mostrando o dia a dia na rodovia federal das pessoas que são caminhantes, né? Sozinhos. Ele diz que todos eles têm uma característica, eles não são pessoas más, eles não agridem ninguém, e não pedem nada, caminho. A conduta mental, algum desvio mental que tem. A gente fala que hoje o grande mal aí é a ansiedade,
a depressão, né, que tem Então, alastrado, infelizmente. sozinhos e solitários. Isso mesmo. E esse rapaz aí tem um problema maior ainda que eu estou percebendo. Você falou uma coisa certa também. Eu vejo muito essa pessoa, que eu falo muito sobre rua, esse daí é um caso especial. Sim. Porque ele não incomoda ninguém, Não. mas ele está falecendo, está se queimando. Imagina a pele desse rapaz, esse sol todos os dias. Pra lá Ele e está pra sem cá. camisa também, né? Isso, é. Estranho, sem E o camisa. frio à noite, né? Tá Ele tendo... para lá e para cá rodando, eles vão até, não sei até onde ele vai, mas a gente sempre vê ele por aqui. Ele deve estar acabando com o seu organismo, judiando o seu organismo, da sua pele, vai ter um câncer de pele mais pra frente. Então essa pessoa tem que ser parada. Ele não é uma pessoa tão ruim. Não Porque é. eu não posso conversar com ele, ele não avisa ninguém, não fala com ninguém. É um problema de solidão que entristece a gente. Nós estamos vivendo, nós não somos uma ilha, né? Nós estamos vivendo uma comunidade. Não é Isso dessa maneira passar por isso num grande escala, no ar-condicionado, e não ver essa pessoa. Isso. Ele precisa. Ou às vezes as pessoas até veem essas pessoas, né? Elas até veem, só que faz questão de não enxergar. Eu vejo e não enxergo. Mas como se você está vendo? Você falou, deve ter uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um tio, alguém que goste dele, que está sofrendo. E às vezes não tem condição de tomar conta, tomar cuidado, precisa ser internado e cuidar dessa pessoa. Essa aí é uma pessoa que ainda tem jeito. Porque ele dá para se perceber que o problema dele não é droga, é problema de cabeça, é remédio. Mental. Ele é um remédio, Isso né? Um psiquiatra. Enfim, assim como esse, tem muitas pessoas aí que têm as suas histórias, às vezes não estarem desperdiçados, mas alguém que abandonou a família, um desgosto qualquer, precisa ser ouvido, né? Precisa ser ouvido essas pessoas. Mas, principalmente, eu tenho um projeto, Vitor, que é chamado Adoção de Praças Públicas, quando eu era vereador. Que a empresa, o instituição adota uma praça, e essa praça ele pode divulgar no site dele, faz com a Secretaria, com a Prefeitura, e abater no preço de ISS, alvarás, os impostos. Eu vou pegar a carta tributária, por quê? Imagina a praça Pitangueira, onde lá tem um convívio de vários tipos de pessoas que falam de droga, pessoas de sexo, pessoas de trombadinha, não sei, flanelinha, aliás. Então, todas juntas. E um cara levando o outro para fumar, cheirar, usar droga, enfim, e beber cachaça, o tempo todo que eu já vi lá. Então aquela praça lá é uma praça simbólica para Porto Seguro. Ela precisava ser fechada, alguém adotaram, fechar aquela praça. Eu já fiz um projeto uma vez. Você fala em frente à Câmara de Vereadores? Não, lá é a praça CM, né? Sim. Eu digo a Pitangueiras. A Pitangueira disso. A Pitangueira, ela é portão de entrada para a Aula Norte. Sim. Eu acredito que os hotéis da Aula Norte, a BIH, podia assumir isso, o Luiz Espanhol, que é o presidente, é uma pessoa muito fácil de lidar e gosta de trabalhar em parceria. Mas você fala fechar aquela praça onde tem aqueles pés de pitanga ali? Fechar com grades, meus dias, e com portões. Aí teria um zelador, um jardinista para cuidar do jardim, alguém para segurança e a tia galera onde fecha. Por quê? Ela fica aberta para entrar famílias, crianças, para brincar. E aquelas pessoas que estão lá, teriam que sair, aí seria uma triagem. Qual é o problema? Você está aqui fazendo o quê? Sabe? Talvez eu não faça mal para ninguém. Entendi. Talvez não faça mal para ninguém, eu não tenho histórico de agressão com ninguém. Mas precisa, aquela praça é muito suja. Você não pode levar uma criança lá, um idoso, uma mulher, um fim de semana para passear na praça. Eu me sou do tempo que eu comecei a namorar na praça, no Coreto, fazendo fute no Coreto. Né? Eu tenho 72 anos, então não é só. Você não passou por isso. Sim. Mas era gostoso andar na praça lá, não tem. Tá sujo de cocô, de urina, de pessoas que ficam assustadas, você não sabe se vai ser roubado. Eu já passei por lá à noite, meu filho falou que eu sou louco, e percebi duas pessoas lá, sabe? Com a camisa do Flamengo, Sim. e está vindo de Minas Gerais, mas é conversa, eu já conheci há muito tempo. Claro. Eu fico lá, mas eles não abusam. Não. Não sei até que ponto um dia vai abusar. Mas, ô Euclides, dentro disso tudo que nós estamos falando, você, com a experiência de vivência de ex-vereador, de cidadão de Porto Seguro, haveria alguma possibilidade um dia na vida de resgatar essas pessoas das ruas? Ô, Vitor, eu vou falar. E o que poderia ser feito? Eu vou falar primeiro uma coisa que é bom deixar claro aqui. Porque dói muito a gente ver essas pessoas em situação de rua, porque eu me coloco, eu vou ser pai agora, e eu me coloco como, né? Eu me coloco assim como os pais vendo um filho numa situação daquela, uma filha numa situação daquela. Às vezes eu tenho assim, uma vez que eu sou com de droga e de bebida, muitas vezes os pais nem têm condição de socorrer, precisa de atendimento de profissionais. Não sou eu, você, que temos pena, que temos um certo cuidado com essas pessoas que vão resolver. Tem que ser profissionais na área mesmo. Mas eu tenho que fazer uma adendo, Vitor, que é o seguinte,
como você disse, eu já fui vereador, fui secretário, fui de extensão comercial, fui vice-presidente, fui conselheiro, sou conselheiro de extensão comercial, fui diretor da BH, eu já transitei em vários departamentos, vários lugares, já fui vitrine, fui vidraça, né? Eu fui executivo legislativo. E alguém pode ouvir a gente falando agora, por que você não resolveu quando você era vereador ou secretário? Primeira coisa é que a gente não resolve tudo sozinho. Segundo, o tempo passa e a gente vai olhando para trás, depois, por que eu não fiz aquilo, a gente faz É verdade. aquilo. E hoje eu tenho outra visão. Pode ser que 20 anos atrás nem me desse conta de pessoas em situação de rua, ou talvez nem tivessem. Mas o flanelinha, como você também falou, é uma quantidade exagerada. Eu presenciei uma briga de pessoas lá na Banco do Brasil que acabou quebrando vidro o flanelinha, né? Porque Sim. droga. Então, eu tenho que pagar lá dentro porque não é porque eu fui vereador, fui secretário, que eu devia ter resolvido isso, que até que não era a minha função. E sozinho não se faz nada. Sim, claro. Nós É um estamos conjunto, né? com garganta doendo, nós fomos Aí eu apurados. só pegar um pouquinho de água para o O som rádio ali. tem essa função, né? O ar-condicionado resseca a garganta mesmo. O rádio tem essa finalidade, que é importantíssimo o rádio, muito mais que o vídeo social, que é um território sem lei, porque aqui tem responsabilidade, tem um vídeo do Souza falando, tem o Cristiano falando, tem tantos outros repórteres Isso. aqui. E a gente tem que levantar o problema para as autoridades, nem sempre a autoridade, pode ser uma igreja, pode ser uma maçonaria, pode ser um voto, pode ser uma instituição, mas é preciso que a gente fale. Não dá mais, obrigado. Obrigado, Edson. Não dá mais para que a gente conviva. A cidade ainda é pequena para a gente conviver com tantos probleminhas Verdade, que viu? incomodam o nosso coração. Ô, Euclides, mudando de assunto, como surgiu a ideia do quadro Minha Cidade, esse quadro tão importante, com assuntos relevantes para a comunidade? Ó, Vitor, eu, na certa ocasião, eu escrevi no Jornal do Sol sobre flores e pedras. Sim. Eu gosto, ficou muito famoso. Eu escrevi durante 5, 6 anos. Você sempre gostou, né, da comunicação, da escrita? Porque chega nas pessoas, né? Às vezes meus sentimentos, sozinho, eu não posso. Quando eu compartilho aqui no rádio, muitas outras pessoas vão achar bom ou não. Tem gente que não gosta, não concorda, mas pelo menos a gente debate esses assuntos. Sim, Né? claro. Então ninguém é dono da verdade. A gente tem que compartilhar isso, essas aflições. Quem sabe tem mais pessoas que pensam como a gente que vai fazer isso, né? Então esse quadro surgiu foi disso. A gente bate papo na rua, no boteco, na escola, no salão literário. Aí a gente vê passar um carro correndo feito um doido. A gente fala, poxa, por que essa pessoa faz isso? Eu falei, eu vou começar a falar sobre minha cidade. Eu devia falar sobre nossa cidade, mas seria prepotência minha falar nossa cidade. Então, minha cidade, eu penso assim, talvez Deus pense da minha forma. Então, esse quadro surgiu foi disso, dessa necessidade de externar essa indignação, principalmente. E nunca com intenção de fazer críticas pontuais à prefeitura, às secretarias, ao outra, ao LAIS, ou outra igreja, não. Apenas apontar um problema, como nós podemos juntos resolver esse problema. Sim. Não estou voando a dizer que tome lá, já falei, vai lá e resolva, não é isso. Quem faz isso é Instagram, né? Facebook, você xinga, fala e pronto, xinguei, falei, e depois você não nem conversar com essa pessoa. Aqui não, a gente está falando desses problemas e qual a solução que a gente pode dar. Eu acho que começa por aí. Começa com a triagem, começa com conversar, com a assistência social que funciona. Aí a partir disso tudo que surgiu a Depois- ideia do quadro A Minha Isso, aí Cidade. surgiu esse quadro, vamos começar a falar sobre isso. São probleminhas, parece que pequenos, que você parece que comum do meu sentimento, me incomoda muito ver isso sofrendo na rua. Como me Sim. incomoda muito ver animais soltos. Claro. Ontem eu passei na perto do Barramalho com um cachorrinho que acabou de passar por cima do carro. Rapaz, o carro olhou o dia. Não é um Nossa. animalzinho, Sim. mas me acabou o Eu dia. tenho animais em casa, eu tenho 2 gatos e um cachorro em casa. Eu sou totalmente contra quem maltrata animais. Eu digo sempre aqui no rádio, um dia se você vê quem está maltratando aí perto da sua casa, ou quando você souber de alguma situação, denuncie. Né? Vamos denunciar e às vezes até colocar a foto ou o vídeo desse indivíduo aí nas redes sociais para ele ficar famoso ou famosa. Pois É é, porque o bicho é tão inocente, eles querem dar o quê? Só amor. a voz dos bichos que a Beth Manson faz lá, que coisa mais linda. É verdade. Cuidar do animal. Então eu acho que a gente vai ter aí um momento, vai chegar um dia, eu sei que não agora pouco, quando é que eu acho que esse dia possa acabar, mas eu acho que a gente vai chegar um dia que a dor do animal é a nossa dor. A gente não tem que pensar só em pessoas humanas, não. O animal faz parte da nossa Sim, vida. claro. Sem animal. Hoje tem cavalo que ajuda crianças com deficiência motora. Verdade. Eu acho que daqui a pouco os autistas também vão poder ser. A pandemia mesmo. Foi uma companhia fantástica. Quantas pessoas adotaram um cachorrinho, um gato, pessoas ansiosas dentro de casa por conta da pandemia. Pois E é. rapidinho houve uma recuperação muito boa. Por quê? Eles querem transmitir seu amor e carinho. E acabou.
você vai dar o essencial para eles, né? Que é a questão da comida e o cantinho para eles dormir. Porque o tal do gatinho também é preguiçoso, né? Vamos brincar. Mas eles deixam Mas a é gente muito calmo. amado e querido E acalma a também. gente também, né? Acalma, Eu tenho acalma. uma cachorra que, pra mim, ela é filha. Eu nunca vi Sim. coisa tão linda. Ela não fala, mas o gesto Eu dela é como se ela desse Eu falo sinais. que essa cachorra me humanizou. Sim, sabe? nossa. Ela que me humanizou. Eu me tornei muito mais humano depois dessa cachorra. Porque ela é muito inteligente, que eu já tive pitbull, tive Sim. Rottweiler, todos os cachorros, nossa, maravilhosos. Mas essa daí, essa Rottweiler, é impressionante. Todo mundo deveria ter um cachorro em casa, Porque né? a gente seu aprende Cleiton? a ter Mas respeito. ter cuidado, né? E não maltratar, como eu vejo Pois aí. é, Gente viajando, colocando na corrente lá, o bichinho no beco da casa, lá no sol, torrando. Por que não põe você, né? Faz igual a Atena aqui agora. Por que não põe você lá na coleira e fica lá no corredor do sol quente? Para ver como que é. Pra Então, sentir na pele. eu acho que você, quando me dando essa oportunidade de falar, a gente precisa falar sobre isso. Porque Sim. a gente tem programas de televisão, tipo da Atena, que fala muito de desgraça, as pessoas É. gostam de ver desgraça. É verdade. Mas tem gente querendo fazer coisas boas. Eu não Tem gosto, muitas não, coisas porque boas. imagina você no final da tarde assistir Tem da Atena, Cidade Alerta, É, muita tem tragédia. o programa policial, precisa ter. Mas é necessário Mas mostrar, né? eu gosto de ver falar de coisas boas, de humanismo, de Verdade. respeito ao próximo, de deixar de ter raiva. Eu falei pro meu neto, eu tenho 5 netos, Miguel, É. eu cortei a orelha da Glorita, que é a minha cachorra, ela mexeu, eu acabei cortando um pouquinho. Ela me deu uma mordidinha assim, devagarzinho, eu disse, não faça isso comigo não. Na mesma hora ela me lambeu. Sabe o que é lamber? É um beijo dela, não um É beijo. verdade. é verdade. Então, Miguel, ela me deu um carinho, no mesmo momento que eu machuquei ela. E quando você joga bola, o que você faz? Que meu neto me nervosinho, né? Eu dei risada. Se alguém machucar ele, dá um pau, ele dá novamente. É verdade, viu? Então, o Miguel, o cachorro aprendeu, ela me perdoou na mesma hora. Sim, eles são desse jeito. Você pode corrigir ali, mas daqui a pouco ele vai estar ali próximo a você, Abraçando, fazendo uma rambinha. dando abraço, lambendo. Olha, eu amo demais animais, gosto demais mesmo. Eu fico indignado e revoltado Também. quando eu vejo pessoas maltratando, arrancando a orelha do cachorro, praticamente Nossa, cortando, batendo na cabeça do cortando o cachorro, rabo, né? cortando o rabo. É lamentável pessoas Sim. desse jeito. Eu Mas fico não me chega. perguntando, um indivíduo desse aí, se sentisse na pele o que ele está fazendo com o cachorro. Mas eu espero ainda, tem que a gente vai chegar um momento que a versão do animal seja a versão às pessoas. Não precisa ser o meu animal. Eu gosto de um caso que tem em São Paulo, que um deputado federal lá, sabe o que ele faz? Quando ele recebe uma denúncia, ele vai com a viatura diretamente na casa da pessoa, expõe a pessoa em vídeo e ainda leva para a delegacia ainda. Então, a gente devia fazer isso mesmo. Tinha que fazer isso. Porque as pessoas têm que ter respeito. Claro. Nós falamos agora das pessoas na praça de Espetagueira, das pessoas em situação de rua, e mal comparado para os animais ao mesmo tempo, que os conselhos que precisam de apoio, precisam de entender. Não é só ficar falando e não agir. Eu acho que as religiões, as igrejas precisam dar essa atenção. Sim, claro. Eu acabei de levar agora uns 200 lençóis lá para uma creche, lá para Hernani, lá em Cabralha, para o asilo dos velhos que ela tem lá. Sim. E eu gosto de ver se faço campanha futuramente para dar a ração para os animais. E a gente pode trazer futuramente também essa pauta, até no seu quadro aqui, falando sobre o cuidado dos idosos. Euclides, eu penso sempre o seguinte, talvez um dia, você que está me ouvindo agora, você sempre falou assim, que nada, minha mãe, quando eu completar 18 anos eu vou embora. Ótimo, você pode ir embora. Você vai se tornar sempre jovem? Sim, um bom período você vai se tornar jovem. Mas um dia a idade vai chegar. E aí? Quem vai cuidar de você? Né? Então, dá para a gente trazer essa pauta em algum momento. Sim. É necessário, é necessário. Você falava que a cidade que não tem orfanato e asilo é uma cidade que respeita o ser humano. Isso é verdade. Para a criança é o futuro e o idoso foi o passado. É verdade. Precisa ter essa história aí muito O clara. idoso também, eu tenho minha avó de 83 anos, hoje é uma adolescente dentro de casa. É teimosa no mundo, mas requer um cuidado, né? E muito amor. Eu gosto sempre de trazer essas realidades, porque é a nossa realidade. Né? Eu dizer, é a realidade que tem aí fora. Sim, a gente vê. Às vezes não adianta você tentar mascarar aqui como se não houvesse uma realidade lá fora, animais maltratados, não houvesse pessoas que moram na rua, não houvesse idosos que às vezes os filhos preferem jogar lá no asilo e pronto, Às acabou. vezes não tem condição mesmo de cuidar. Às vezes não O tem Aécio, eu condições. sou Aécio aqui, o Vitor Aécio tem falado comigo uma pergunta, né? Uma pergunta nós estamos falando de cuidar, também cuidar de recursos hídricos, né? Qual é a importância dos Isso, mananciais,
recursos hídricos, né? E eu queria dizer, Celso, que, olha, nós tínhamos há muito tempo aqui a água captada no Rio da Vida, agora é o Rio dos Mangues. E a gente não sabe o dia de amanhã se vai ser o Groém, que é o nosso rio maior. Mas que também tem está sendo assoreado com areia, porque as beiras do rio, que é chamada a mata ciliar, estão sendo limpas, e aí o enxurrado vai dentro do rio e suja o rio. Então é muito importante cuidar desse rio, porque tem a dessedentação de animais, que então vai tomar água, usar o cavalo, passarinho e tudo. A água também ela faz chover mais, refresca o ambiente, né? A umidade do ar fica boa. E nós precisamos dessa água, porque às vezes tem um incêndio que precisa captar água. Sim, falta água. muito. E infelizmente aqui na cidade ainda está faltando, já foi aqui no quadro, as pessoas não têm captação de água dos telhados. Imagina a quantidade de telhado de hotel, de escola, de repartições públicas que jogam água para a rua, que às vezes alaga a própria rua, alaga o próprio ambiente de trabalho. E dá para armazenar, né, toda essa água, jogar nas plantas. Uma lei municipal criando, obrigando a dar um prazo de 5 anos, 2 anos, todo mundo tem um certo tipo de telhado, obrigatoriamente tem que ter a coleta dessa água e depois usar para regar planta, lavar carro até dar descargas. Euclides, acabou o nosso tempo. Quero lhe fazer uma última pergunta, já finalizando, você pode logo na sequência as considerações finais. Você, como ex-vereador de Porto Seguro, a gente nunca deixa de ser político, porque a gente está sempre observando o cenário. Qual seria o Porto Seguro dos seus sonhos? Olha, aqui que nós falamos agora há pouco, que as pessoas cuidassem uns dos outros, sabe? Olhassem um pouquinho mais para os outros. Eu me recordo quando eu vim para cá há 40 anos, e lembro daquela música de Caetano Veloso, que é a força da grana que é e destrói coisas belas. Nós tínhamos as procissões, tínhamos Porto de Mingau, tinha tanta coisa bacana, a gente está acabando. E a gente precisa voltar à nossa essência, a gente precisa ser uma cidade histórica, nós precisamos manter a nossa história mais viva, apostar mais no turismo histórico, porque assim a gente está levando essa história para o mundo. Então, meu sonho é que nós possamos ter uma cidade mais civilizada, mais humanizada. Para os seus filhos, para os seus netos, né? Eu não tenho preocupação, viu, Ailson, com o problema da água, que eu estou próximo para ir embora. Não vou tomar mais água. Eu tenho medo. Meus netos faltarem água. Mas eu viver muito ainda, Euclides. A cidade, por isso, tem um problema lá dentro, ela chove muito. Então as pessoas se preocupam com recursos hídricos. Mas a gente tem que preocupar, porque um dia pode faltar, a gente tem que ter água sobrando para subir para o mato. Vitor Souza, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E eu conheci você mais pessoalmente hoje com as suas perguntas. A gente conhece as pessoas pela pergunta, né? Verdade. Pergunta importante que gera respostas boas. E você tem uma sensibilidade que eu gosto de ver nas pessoas, de cuidar de gente e dos animais. Sim, claro. Muito obrigado a você pela sua oportunidade. Valeu, Euclides, um abraço e até a próxima.